Vale de ossos secos. Eu deixo uma pergunta para você. O que você faria se Deus fizesse você enxergar coisas que outras pessoas não conseguem enxergar? Se Deus permitisse que você visse situações que outros não suportariam enxergar? Deus vai permitir isso com o seu profeta Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 37, a palavra vai descrever um cenário de uma visão que Deus vai dar ao seu profeta Ezequiel. A Bíblia diz assim que o Senhor me fez ver, o Senhor me levou a um vale de ossos secos. O primeiro ponto que eu enxergo aqui é que Ezequiel vai ter uma visão espiritual. Ele vai ter um movimentar espiritual da parte de Deus. Ou seja, quem vai levar ele ao vale de ossos secos para poder enxergar esta visão não vai ser homens, não vai ser o adversário, vai ser o próprio Deus que o levou, que o movimentou espiritualmente para enxergar. O que me leva a entender que muitas vezes Deus nos leva, Deus nos desperta a ver coisas que outras pessoas não conseguem enxergar, que Deus nos movimenta em situações que outras pessoas não conseguem se movimentar. Talvez nesta manhã você precise disso, de um mover da parte de Deus espiritual para fazer você enxergar a situação que você está vivendo hoje. Nós vivemos hoje dentro de uma geração que não quer despertar, que não quer ver espiritualmente. É cômodo ver apenas o que eu quero ver e não aquilo que Deus quer ver e que os olhos de Deus estão vendo. Você vai ver que diante da espiritualidade da nação de Israel, para Ezequiel talvez estivesse bom, mas aos olhos de Deus estava como ossos secos. E aí a Bíblia vai dizer assim: o Senhor me levou. Ou seja, você talvez precisa de um movimentar espiritual para enxergar a situação que você está vivendo hoje. Você já perguntou isso diante de Deus? Se o que você está vivendo espiritualmente hoje está bom? Se você não precisa de um crescimento? Se você não precisa de um movimentar da parte de Deus para fazer você enxergar, despertar o que Deus quer que você enxergue, o que Deus quer que você veja dentro dessa geração? Verdade é que nós vivemos uma geração em uma decadência espiritual, onde as pessoas querem servir os seus próprios interesses. Aqui Deus vai mostrar a Ezequiel como ele estava vendo a geração de Israel, como ele está vendo nos tempos de hoje a igreja. E a visão de Deus vai surpreender o profeta, porque como Deus vê, não é a forma que eu enxergo, não é a forma que você que está assistindo esse vídeo enxerga. Eu peço que você venha entender, venha assistir até o final para você entender essa revelação da parte de Deus. Deus movimentou Ezequiel. O que a nossa geração hoje precisa é de um mover de Deus. Um mover para despertar a situação espiritual que eles se encontram. Talvez você precise de um movimentar dentro da sua casa, um movimentar dentro do seu casamento, um movimentar dentro da sua própria vida espiritual, porque muitas vezes você estacionou achando que está bom, só que o que Deus quer que você veja está além daquilo que os seus olhos físicos podem ver. A palavra diz assim que quando Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos, Deus fez ele ver uma terra, um cenário desagradável. Deus fez ver a nação espiritual aos olhos de Deus como estava. Ou seja, se Deus hoje vem na nossa geração sondar os corações, que nem Jesus entrou no templo expulsando os cambistas e os vendedores de pombo, como Deus enxergaria o templo hoje? Como Deus enxergaria a nação espiritual de Deus hoje, a igreja hoje na parte da graça? Talvez uma decadência espiritual. É por isso que o profeta Abacuque vai dizer assim: Senhor, aviva a tua obra em meio aos anos, faz o teu povo servir de coração, sem interesse. Hoje se vive um evangelho de barganha. Hoje se vive um relacionamento com Deus de troca, e com Deus não tem troca. Com Deus não se barganha. Ou você serve a Ele por amor, ou você não sirva a Ele por interesse. A palavra diz que o vale era de ossos sequíssimos, ou seja, o cenário é de escassez.
é um cenário deserto. Quando nós falamos de osso, nós falamos de estrutura. A estrutura também espiritual da nação de Israel estava decadente. Você já parou para pensar nisso? Que a sua estrutura espiritual também pode estar decadente diante dessa situação que você está vivendo hoje? O que Deus tem para você é algo poderoso. Então não viva estacionado espiritualmente. Deixa Deus te mover. Deixa Deus... Tem situações que você precisa enxergar. Tem situações que você precisa permitir que Deus te revele. A palavra para você hoje é: Deus vai revelar muitas coisas que estão encobertas. Muitas coisas que você não consegue enxergar com os teus próprios olhos. Deus vai te dar uma unção de despertamento espiritual, para que você possa despertar também a sua casa, os seus amigos, os seus parentes. A palavra diz assim que quando Deus levou Ezequiel, a Bíblia diz assim: Deus me fez andar ao redor. Ou seja, Deus fez ele caminhar diante daquela situação, para que ele entendesse a gravidade. E muitas vezes você se pergunta ou se preocupa: por que Deus está permitindo eu enxergar? E muitas vezes muitas pessoas não veem. A família de Noé não ouviu Deus falar sobre o dilúvio. Quem ouviu foi Noé. Ou seja, muitas vezes Deus fala com o servo, mas não fala com o povo. A palavra diz assim que Ezequiel andou ao redor, ou seja, ele vai caminhar dentro daquele vale. E ele fez caminhar ao redor, ou seja, uma forma circular. Ele sai de um ponto e chega no mesmo lugar. E muitas vezes você pode estar se perguntando: Deus, por que eu estou vivendo a mesma situação? O mesmo caminho. Muitas vezes Deus quer que você enxergue, que você aprenda o caminho do vale de ossos secos, para que você saiba se comportar diante dele. Só que a Bíblia diz assim que Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você crê? Eu vou deixar essa pergunta para você hoje. Você crê que Deus pode ressuscitar uma nação espiritualmente morta, uma nação cheia de pecados, uma nação dividida, uma nação que guerreia entre si? A palavra diz que Ezequiel, sem fé, acredito eu, naquele momento que o Senhor sabe, ele colocou a responsabilidade na mão de Deus. A palavra para você hoje: coloque essa situação na mão de Deus e descansa. Só que não apenas descansa, Ezequiel vai ter uma atitude. Deus diz assim: Ezequiel, profetiza nesse vale, ou seja, se posicione dentro dessa situação, se posicione dentro deste ambiente de sequidão. Não pare de orar, não pare de jejuar. Tudo que o adversário quer é que você estacione, é que você pare diante daquilo que você vê, que você se entristeça, entre dentro de uma depressão, que você morra junto com aquilo que já está morto. Levanta, profetiza e diz assim: vale de ossos secos, segundo a palavra de Deus, volte a viver. Quando você coloca a palavra de Deus no que está morto, aquilo que está morto pode ganhar vida. Começa a aplicar a palavra de Deus dentro da sua casa, dentro Quai, da sua seu app de vídeos curtos. Dentro da sua vida espiritual. Começa a aplicar a palavra de Jesus dentro do seu coração. E você vai ver que a palavra de Deus é vida, e Ele tem a palavra de vida eterna. A palavra diz que quando ele começou a profetizar, ele ouviu um barulho, ou seja, Deus vai dar sinais diante da sua oração. Diante disso que você está vivendo, do seu posicionamento, Deus vai dar sinais de que Ele está ouvindo as suas orações. Não apenas Ele, mas o lugar que você ora vai dar sinais da oração que você tem colocado diante de Deus. A palavra diz assim que Ezequiel, que os ossos começaram a se juntar, ou seja, Deus começou a colocar as coisas no lugar de novo. Talvez está tudo fora do lugar, e o que você precisa hoje é que Deus coloque de novo o que está fora dentro do lugar de novo. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para mais famílias. Curte, que você me ajuda a compartilhar para outras vidas. Alguém precisa ouvir essa mensagem, que Deus pode colocar no lugar o que está fora do lugar, que Deus pode dar estrutura de novo àquilo que estava quebrado. Tem coisas na sua vida que estão quebradas, tem coisas na sua vida que estão fora do lugar, mas através do seu posicionamento, Deus ele pode ressuscitar, Deus ele pode trazer de volta, Deus ele pode juntar de novo.
novo. Deus, Ele pode trazer honra de novo aquilo que está debaixo de vergonha. A nação espiritual está vergonhosa muitas vezes na nossa geração, muitas vezes na nossa congregação, muitas vezes no meio que a gente vive. Você tem visto o que tem acontecido, a imoralidade se arrastando. Deus, Ele pode, através do seu posicionamento, reavivar vidas de novo. Reavive, aceite a chamada que Deus te fez. Volte para os caminhos do Senhor de novo. Começa a orar, começa a se posicionar, para que através do seu posicionamento outras pessoas que estão ao seu redor começam a entender que a palavra de Deus tem poder. Quando um servo dele decide orar, quando um servo dele decide se posicionar. Eu deixo essa mensagem nessa manhã de domingo para você. A palavra diz que osso se juntou com osso, e osso nos fala de estrutura. O que você precisa muitas vezes é estrutura para suportar o que você está vendo. Muitas vezes você não tem estrutura para suportar, e muitas vezes Deus não te mostra. Ore a Deus para poder ter estrutura, porque Deus, Ele quer te capacitar para que você tenha estrutura para lidar com algumas coisas que você hoje não consegue ver, não consegue enxergar. Mas a palavra de Deus continua. Você crê. Você crê. Eu deixo isso para você nessa manhã. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.
Uai, seu app de vídeos curtos.